Então, pessoal, vamos começar aqui a aula da nossa maletinha para guardar a moedinha, ou dá para adaptar para qualquer outra coisa que você quiser guardar. Aqui eu fiz um pique no centro, porém eu não vou colocar a alça no centro. São 3 peças assim do mesmo tamanho. Eu fiz dessa forma para poder conseguir fazer na impressora A4, mas se você tiver uma impressora maior, você pode imprimir o tamanho total também. E dessa forma eu marco o centro da peça que vai no meio para pôr a nossa alça. A alça, ela está medindo 35 centímetros e meio. Porém, eu não vou colocar ela no centro, porque aqui vai o zíper, e aí vai acrescentar aqui a parte do zíper também. Então, eu não vou colocar aqui no centro, senão na hora que colocar o zíper, ela não vai ficar no centro, ela vai ficar mais pra cá do que pra lá. Então, eu vou posicionar aqui, eu vou colocar 1 centímetro, mais ou menos, que é 1 centímetro pra cá. E vou fazer uma costura aqui prendendo. Não precisa dar retrocesso, porque eu vou colocar a outra parte por cima ainda. Eu estou usando linha de nylon transparente. Aí agora, eu vou pegar esta outra parte, vou posicionar aqui, desta forma. E vou costurar um pezinho de máquina. No retrocesso. No começo e no final. Ficou dessa forma. Aqui eu viro e vou rebater essa costura. Aqui ficou 3 centímetros e aqui ficou 5 centímetros. Que aqui depois vai acrescentar os 2 centímetros do zíper e vai ficar 5 e 5. Agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu deixo marco aqui, coloco a minha fita 3 centímetros. Posiciono a minha alça e passo a costura, vejo se tá retinha aqui, dobro assim, ó, dobrando assim, pra ficar retinha, a alça não ficar torcida. Passo a costura aqui de segurança, antes de costurar outra parte. Não tem problema esse excesso, porque depois vai tampar com fogo. E olha aqui a posição do desenho e vou e costuro aqui da mesma forma da outra parte. O processo no começo e no final. E novamente eu rebato essa costura. Essa alça, ela ficou assim. E agora eu vou marcar de cada lado. Agora eu vou marcar aqui de cada lado. Eu coloco minha fita aqui, 5 centímetros. Só ajeito pra ficar retinho. Ó, dobro aqui pra ficar sempre retinho. Coloco o pezinho. Tenho 5 centímetros, o pezinho aqui. E vou fazer uma costura prendendo essa alça nessa parte.
retrocesso para a costura ficar firme. Ó, 5 centímetros. A mesma coisa aqui do outro lado. Alinho aqui, ó, pra não torcer. Ó, a parte de trás fica dessa forma e a frente assim. Você pode colocar um rebite de cada lado aqui. E eu vou colocar na minha. E agora eu vou passar o zíper. O zíper aqui na parte de cima, na parte menor, né, que aqui ficou com 5, aqui com 3, eu vou passar o zíper. Com os dentinhos pra baixo. Deixa a sobra. Aqui eu cortei um forro no nylon 70, mas pode também fazer no bagum. Eu fiz o nylon 70 porque era o material que eu tinha. E eu gosto de cortar ele sempre maior. Agora eu vou virar aqui e vou passar a costura em cima dessa costura que eu já tinha passado anteriormente para prender o zíper, prendendo o forro. Cortar esse excesso aqui que sobrou, né? Agora eu vou virar e rebater a costura do forro. Ajeita bem aqui na parte de trás, na parte da frente, pra costura pegar certinho. E com um pezinho de máquina eu vou rebater. Vou alinhando com a agulha da máquina abaixada, para não ter risco do tecido correr. Vou alinhando e o pezinho da máquina vai passando bem rente aqui, ó, para a costura ficar certinho. Abaixa a agulha.
Ai, meu amor. O tantinho de cola que tem. Depois a gente compra outra. Mas é hoje? Não, o dia que a gente for na cidade, a gente compra outra. Não. Fica desta forma. Realça. Aqui já poderia passar a costura fechando. Essa parte aqui no forro, né, unindo. Porém, eu vou colocar o rebite aqui. Então, eu não vou fechar aqui agora. Eu vou passar os cursores, né, pra não esquecer. Vou passar 2 cursores, um de cada lado. Eu gosto de usar esses cursores aqui, que eles são mais reforçados. E também deixa a peça mais bonita, né? Corto aqui um pedacinho. Encaixo. E puxo. Esse excesso de forro aqui posso colocar pra não ficar atrapalhando. Deixo um menor que o outro. Ô, mãe, eu posso pegar o celular? Não, fica mais tarde. Já escovou o dente? Não. Então vai escovar o dente. Tá, depois que escovar o dente, posso pegar? Pode. E aqui. Fica dessa forma, com o cursor passar. E agora eu vou colocar o rebite. É o que eu tinha falado pra vocês antes. Aqui tem 5 centímetros. Vou com 5 centímetros. Não sei se dá pra ver. E por conta do zíper, aqui ficou menor, né? Na hora de pôr a alça, por conta do zíper aqui. Ó, 5 centímetros. Eu vou colocar o rebite aqui e aí eu já volto pra finalizar aqui essa parte. Pronto, já coloquei aqui o rebite. De aqui mais ou menos no centro, coloquei o rebite. Agora eu vou fechar essa parte do forro. Bem na beiradinha. Pronto, já costurei aqui, prendendo todo o meu forro. Aqui nas laterais, cortei o excesso também. Não deixei aqui pra vocês verem, senão fica muito longo. Então, essa parte ficou assim. Eu cortei um pouco do excesso do zíper, mas não tira tudo, não deixa rente. Sela pra não desfiar nas duas pontas. Agora, o que a gente vai fazer? Essa é a outra parte, a partir do fundo da maleta. Eu vejo certinho aqui a orientação da estampa e vou colocar ela aqui. A medida dela também vai estar certinho lá na descrição e
ou no molde pra vocês. Dou um retrocesso. E eu já venho com a parte do forro. Eu gosto de costurar assim, fazer 2 costuras, porque eu fico com mais segurança pra costurar e fica certinho, não fica escorregando. Costurou o forro. Ó, esse zíper pode deixar, ele não vai atrapalhar. Ajeita certinho o forro e o principal. E faço a costura. Rebatendo com um pezinho de máquina. Aqui pode cortar o excesso rente aqui. E eu gosto de cortar o forro sempre maior para ter mais segurança na hora de costurar. Não ficar escorregando, não precisa ficar medindo certinho, encostando certinho, fica mais fácil. Corto o excesso. Aqui eu ainda não vou cortar. Agora essa parte a gente vai reservar e vai pra parte do corpo da maleta. Pra parte do corpo eu cortei 2 plásticos cristal e arredondei a ponta, arredondei aqui. Se for fazer pelo molde, seguir pelo molde no computador, já vai vir arredondado. O molde PDF. Eu aqui arredondei com um cone de linha. Coloquei nas pontas, arredondei, marquei e cortei. Vou trocar aqui o pezinho para poder passar o vivo. E já venho para passar com vocês. Para passar o vivo na peça, eu gosto de usar esse pezinho. E na hora de fechar, eu troco por esse outro aqui. Eu vou marcar aqui o centro, né? De cima e embaixo. Dá um pique pequenininho. Aqui também. E nessa também. Marquei aqui o meio. Para fazer o acabamento do vivo, eu gosto de usar um próprio plástico cristal. E eu vou utilizar o vivo cor gelo, que é o único que eu tenho aqui no momento, que combine, né, com a peça. Coloco aqui no centro. Opa. Aqui não vai dar pra ver muito bem porque é transparente. Passar o vivo, eu seguro, puxo pra cá e com esse dedo eu empurro pra ele encaixar certinho na peça. Ele não pode ficar pra dentro e nem pra fora do molde, porque senão dá diferença na hora de fechar a peça. Senão o molde não bate. Essa parte tem que bater certinho com
essa parte do molde. Ó, puxa aqui e com essa outra mão empurra. Precisar abaixa aqui o pezinho, dá uma puxada no plástico, porque o plástico ele gruda na mesa. Tá passado o vivo na parte principal. Eu vou fazer com a outra parte, não tem segredo, é a mesma coisa. E se ficou com dúvida é só voltar o vídeo e assistir novamente, já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, aqui as duas partes já estão prontas, né, com o vivo. É uma dica aqui pra quem tem dificuldade de passar vivo ou costurar o plástico cristal. Corta esse plástico junto com aquele papel que vem nele. Esse papel aqui, ó. Corta junto e na hora de costurar, costura com esse embaixo, porque ele vai costura com esse papel embaixo, papel de seda, né? Costura embaixo, porque vai deslizar melhor em cima da máquina, fica mais fácil. Depois é só puxar e ele rasga facinho. Agora aqui eu vou pegar a nossa parte principal, vou unir costura com costura e vou fazer a marcação aqui no meio. Vou fazer um pique pequenininho aqui no meio. E vou encaixar ela aqui em volta toda. Pra ver se ficou certinho, se vai encaixar certinho. Pra conferir, né? Eu gosto sempre de encaixar pela parte de trás, né? Não pela parte do zíper, porque o zíper ele acaba esticando um pouco. Então eu gosto de encaixar sempre, medir, né? Pra ver se bateu certinho o molde por essa parte. E dessa forma que eu estou fazendo aqui, vocês conseguem fazer qualquer outra peça, qualquer outra medida. Ó, pode ver que o molde bate certinho. Aqui é a costura de um pezinho de máquina. Eu vou marcar aqui só pra saber aonde que vai costurar certinho, mas o molde bate certinho. Eu gosto de sempre conferir antes de costurar, mas vocês podem ver que deu certinho aqui, ó. Eu vou marcar aqui e costurar essa parte. Ó,
Dessa forma vocês conseguem fazer qualquer peça, qualquer medida. Então eu vou passar um risquinho aqui. E outro aqui. Que é onde eu vou costurar. Para aqui o forro, eu vou medir aqui, não vou cortar rente. Eu vou cortar com alguns milímetros a mais. Ó, forro dessa parte aqui de trás, eu não cortei ele rente, cortei ele um pouquinho maior. E agora como que eu faço aqui? Eu enrolo essa parte, pego esse forro e jogo pra cá. Vai ficar assim, ó. Vou fazer de novo pra vocês verem. A peça tá assim, normal, o forrinho tá aqui. Eu enrolo com cuidado pra não amassar. Pego aqui o forrinho e jogo ele pra cá. Eu vou alinhar certinho e fazer a costura. Agora é só puxar tudo pra fora. Com cuidado, né? Porque o forro é bem sensível pra não rasgar. Passar uma costura aqui, fechando essa parte, unindo essa parte do forro com a parte principal. Esse aqui tá dando pra vocês verem. Aí eu já ajeito aqui, puxo a parte de baixo e a parte de cima certinho, pra poder rebater. Viro e já prendo a parte de baixo também. Ó, ficou assim, finalizado. Se vocês quiserem, para essa peça, para a finalidade dessa peça, que é para colocar o macacão, manta, eu não acho necessidade de colocar uma alça lateral, uma alça removível, né? Colocar uma meia argola de cada lado e colocar a alça removível, não acho necessidade. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui na lateral. Eu vou agora unir as costuras, né? Costura com costura. Aqui eu já tinha marcado o meio. Vou unir aqui também. Aqui eu não posso fazer um pique, porque senão ele vai desfiar. Se eu fizer um pique no zíper, ele desfia.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir pra ver o meio certinho. Vou marcar com a caneta. E no zíper eu vou marcar também com a caneta, bem na pontinha. Depois não vai aparecer. Ó, marquei o centro ali, aqui as costuras já estão certinho. E pode fazer um pique aqui também, mas eu vou marcar com a caneta. Aqui. Ó, o pique aqui certinho, aqui a costura certinho. Pronto. Agora eu vou trocar o pezinho novamente, colocar o pezinho pra fechar a peça. Não reparem na minha chave, que eu não sei onde está a outra chave minha. E essa daqui eu utilizo ela no fogo pra queimar e furar a alça pra poder passar pra poder pôr o rebite. E esquentando ou o agulhão ou a chave de fenda, ele não fica desfiando depois. Eu já furo e selo no mesmo tempo. Aqui eu vou começar pelo zíper, que depois fica mais fácil na hora de abrir e rebater. A parte do acabamento do vivo fica pra baixo. Então eu coloco aqui o pico do zíper com a parte de cima do pique da parte principal. E coloco um prendedor. E vou distribuindo toda a volta. Se você quiser fazer sem colocar os prendedores, pode pôr. Mas eu acostumei fazer assim, sinto mais segurança fazendo assim. Então eu coloco o prendedor para depois costurar. Prendi toda a volta. E agora passar a costura fechando, né?
né? Pra não quebrar a agulha. Com o cursor. Todo preso. E agora eu já vou vir também com o viés para acabamento dessa volta. Vou pegar ali meu viés, que eu esqueci. Eu vou utilizar aqui o viés de Boneon. Eu acho que ele é muito mais fácil de aplicar e o acabamento fica melhor. Mas você pode escolher aí utilizar o de sua preferência. O viés de Boneon é super tranquilo para aplicar. Não tem segredo, só abraçando a peça e costurando. No finalzinho, só cortar o excesso, selar a pontinha pra não desfiar. E eu gosto de dobrar ela, mas fica a critério de cada um. De baixo e a parte de dentro. Agora eu vou pegar a outra parte e fazer a mesma coisa com a parte da frente. Com os prendedores em toda a volta. Se você tiver já a segurança de passar a costura direto, tudo bem, mas eu prefiro colocar esses prendedores porque pra ter certeza que vai bater certinho. Depois não precisa desmanchar a costura.
Coloquei o prendedor em toda a parte. Confiro se está retinho. Agora eu vou abrir essa parte. E não tem segredo, só rebater aqui a costura, só fechar igual a gente fez na parte da frente. Só costurar tudo. Coloca a mão por dentro pra ajudar. Pronto, passei a costura em toda a volta. Agora só vir com o viés de acabamento. Da mesma forma que fizemos na outra parte, vamos fazer nessa. Vou repetir aqui pra vocês. Sela, né, pontinha do viés. O viés também, se você não tiver segurança de passar, pode colocar o clipe, o prendedorzinho, né? Prendendo ele e depois ir tirando também. Ó, esse viés de boneon, ele é muito mais prático. Eu dou uma puxadinha, encaixo lá na parte de baixo. Se eu não me engano, esse viés é o de 3 centímetros. É de 2,5. Eu mudei aqui a câmera de lugar, de lado. Deixa eu tirar essa luz aqui. Fica mais fácil pra conseguir ver o viés. Passando, puxando. Na curva, coloco aqui, ó, apoio a mão pra dentro. Viés é questão de prática. Quanto mais a gente pratica passar o viés, melhor ele vai ficar.
excesso. Selo aqui a pontinha. Dobro aqui. Ó, o Viage Bonneon, ele fica com acabamento muito bom. Cortar essas linhas, desvirar aqui com vocês. E a peça está pronta. Deixa eu erguer aqui a câmera pra gente desvirar. Só empurrar. Agora a parte de dentro aqui vem ajeitando os cantos. Ó, vem ajeitando os cantinhos. Essa parte do viés, joga ela pra cima, pra cá e vai ajeitando pra ficar o canto arredondado certinho. Joga a parte pra cima. Opa! A parte do zíper é mais fácil. Como essa maleta é para colocar o kit de manta, macacão, eu não coloquei na lateral a alça de ombro. Mas depende da finalidade que você vai utilizar. Você pode trocar o plástico cristal também pelo mesmo material das laterais, que é o nylon 600 dublado no gabardinho. Você pode trocar e fazer uma maleta de maquiagem e colocar aqui na lateral as meias argolas para poder carregar no ombro. Você pode adaptar essa peça para inúmeros produtos. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Sim, o nome. Reparem aqui nos desenhos como segue na hora de imprimir, como eu fiz seguindo a ordem dos desenhos até na emenda. Essa emenda, lembrando que eu fiz dessa forma para que vocês possam conseguir fazer na impressora A4, para quem vai fazer com sublimação. A alça da forma que eu coloquei, ó, fica no meio certinho. Eu posso colocar o zíper.